Olá, hoje nós preparamos um jornal especial para o último dia de 2018. O seu jornal vai falar sobre as perspectivas para o próximo ano no Brasil e no mundo. E a gente vai começar falando de política. Aqui no estúdio está o comentarista político, Zé Lopes Feijó, que sempre participa da nossa programação do seu jornal. Feijó, bem-vindo aqui mais uma vez, agora no estúdio aqui do seu jornal, né? Boa noite a todos os telespectadores, boa noite a todos aqui que trabalham aqui. E um bom réveillon para todo mundo, né? Afinal de contas, é o último dia do ano. É verdade. Eu vou até começar essa entrevista, Feijó, falando de um comentário que está circulando na web. Na verdade, é um comentário humorado, né? Falando o seguinte, se na passagem desse ano 2018 para 2019, a gente deve dar Feliz 2019 ou Feliz 1964. Eu acho que levando esta piada ao extremo, se a gente deve dar um feliz 1964 ou 68, ou um feliz Idade Média. Eu tenho minhas dúvidas, porque olhando para os ministros nomeados por Bolsonaro, a impressão que eu tenho das falas desse ministro é que nós não estamos regredindo ao tempo da ditadura, o que já seria muito ruim. Acho que nós estamos regredindo a pensamentos e a jeitos de ser da Idade Média na fala de alguns. Por exemplo, eu tenho muitas dúvidas que, embora a Constituição brasileira assegure um Estado laico, que nós vamos ter da parte deste governo, ou de alguns ministros, pelo menos, um comportamento laico. Nós estamos assistindo a um processo onde o presidente se propõe a aprofundar a reforma trabalhista de Temer, que já foi um processo de destruição absoluto de direitos de trabalhadores e trabalhadoras. Se ele viabilizar a tal da carteira verde e amarela, por exemplo, nós vamos estar falando de uma pressão sobre todos os trabalhadores brasileiros a renunciar a qualquer tentativa de ter algum direito. Porque quem estiver contratado de maneira formal na carteira azul, na tradicional, será pressionado a abrir mão desse emprego e substituir pelo da carteira amarela. E quem estiver desempregado não vai ter opção de optar por uma carteira ou outra carteira, vai ter que optar pela carteira amarela, a tal da carteira sem direitos, né? A transferência, por exemplo, das verbas do Fundo de Garantia e do FAT para o Ministério, agora o Superministério da Fazenda, que vai abarcar tantas coisas, né? Mais um superministério, né, Feijó? Pois eu não sei o que vai acontecer com esses fundos. Se eles vão continuar, de fato, pertencendo aos trabalhadores ou se em algum momento vai ter uma coisa tipo confisco da poupança da era Collor, né? Porque são fundos importantes. Tem lá 800 bilhões de reais nesses fundos que deveriam ser destinados para seguro-desemprego, que deveriam ser destinados para qualificação profissional, que deveriam ser destinados para programas habitacionais, para investimento em infraestrutura, em saneamento básico, enfim. Eu não sei o que vai acontecer com esses fundos, né? Então, as perspectivas que nós estamos vendo são difíceis, né? Um governo que anunciou que quer acabar com os ativismos, que claramente se propõe a perseguir os movimentos sociais e a criminalizar os movimentos sociais. Um Ministério da Justiça que também virou um superministério e que, pelo jeito, está tratando de construir um Estado policial, aonde uma das suas funções será atacar o movimento sindical, né? Então, é um governo que anuncia que vai tentar destruir qualquer possibilidade de oposição para poder governar fazendo aquilo que prometeu, destruir direitos de cidadania da classe trabalhadora. Então, eu quero dizer a você que eu tenho muito receio que nós não estejamos sequer voltando a 64 ou 68, mas infelizmente para a Idade Média. E na sua opinião, a grande mídia brasileira, Feijó, tem responsabilidade nessa ascensão da política ultradireitista que a gente está passando agora? Tem e muita, não é pouca, mas não ela só. Então, a grande mídia brasileira, desde a vitória do Lula em 2002, iniciou um processo, é só acompanhar essa grande mídia de lá para cá, mas ela iniciou um processo que já existia antes, né?
mas de ataque e tentativa de desconstrução, não só do Partido dos Trabalhadores, mas das propostas que o Partido dos Trabalhadores trazia e das suas principais figuras, né? E se nós observarmos desde a eleição do Lula, a primeira eleição do Lula, as manchetes que se faziam sobre ele eram, muitas das vezes, a maioria das vezes, manchetes com viés negativo, para tentar desconstruí-lo. É o analfabeto, é o sujeito que não tinha uma universidade, é o sujeito que tomava cachaça, né? Não sabia ler. Não sabia ler, né? Enfim, era uma tentativa de desconstrução, porque no receituário da classe dominante brasileira não cabe em nenhuma hipótese que trabalhadores e trabalhadoras, que o povo em geral, participe da política. Esse é um espaço que eles reservaram para eles. Então, a construção de um partido que apresenta uma proposta de participação popular, de participação da classe trabalhadora, de participação dos movimentos sociais, de participação da maioria excluída nos planos de governo e na execução deste próprio governo, aquilo foi para eles quase que uma ofensa. Não tiveram força num primeiro momento de derrubá-lo, mas ficaram construindo em tempo integral um processo de ataques ao presidente, às principais figuras do Partido dos Trabalhadores, às figuras progressistas em geral, né? Aos programas que esses governos vinham desenvolvendo. Agora, não tiveram força para derrubá-lo porque as políticas se mostraram exitosas. Criação de um mercado interno poderoso, distribuição de renda, emprego, inclusão social. Nós chegamos em 2014 ao que se convenciona chamar de pleno emprego, com uma taxa de desemprego da ordem de 4%. Hoje nós estamos aí em torno de 12,5%, mas sem contar que esses 12,5% não é toda a expressão do desemprego. Você tem uma quantidade muito grande de pessoas em desalento, você tem uma quantidade muito grande de pessoas subocupadas. A maioria dos empregos gerados pós-reforma trabalhista são empregos precários, empregos informais. 1/3 das contratações já são dos chamados contratos de hora zero, que é o chamado trabalho intermitente, em que a pessoa não sabe se vai ser chamada para trabalhar, quando chamada para trabalhar vai ganhar só aquelas horas, e que é absolutamente insuficiente, muitas vezes, para sustentar essa pessoa. Então, esse processo de ataque é parte e é responsabilidade da imprensa. Mas por que eu disse que não é só? Porque outros aparatos concorreram para isso. Claramente o aparato judicial. Se nós olharmos a atitude do judiciário brasileiro, ele foi gradativamente se partidarizando e se tornando cada vez mais parcial, num processo claro de perseguição política, a ponto de o presidente Lula se converter num preso político reconhecido mundialmente, num processo onde ele foi condenado absolutamente sem provas. E não sou eu que digo isso, porque eu não sou um jurista, mas os renomados juristas brasileiros de prestígio internacional e renomados juristas internacionais de prestígio no mundo todo afirmam categoricamente que é claramente um processo de perseguição política vivido pelo presidente Lula. Então, o que nós temos é que uma parte do judiciário se partidarizou, se tornou um processo de perseguição, portanto, uma justiça parcial, que tinha um objetivo e que ficou claro com a nomeação do Moro, que foi contatado antes do processo eleitoral da possibilidade de ser ministro do Bolsonaro caso ele ganhasse. Portanto, ele já sabia, e muito do que ele fez, inclusive durante o processo eleitoral, tem a ver com isso. Claramente, trazer de novo a delação do Palocci à baila no meio do processo eleitoral, tinha ali um objetivo claro de interferir nas eleições, né? Uma parte significativa do empresariado, né? E concluindo, como o Moro vira ministro da Justiça, ele deixa claro a sua opção política. É isso que eu ia perguntar. O Moro ser eleito, ser escolhido ministro, é a prova de uma justiça parcial? É uma prova categórica de justiça parcial. Ele influiu no resultado eleitoral com as suas atitudes, com a sua maneira de agir e como recompensa, ou sei lá como que é chamado para o governo. Para um governo que quer construir um Estado de vigilância sobre quem possa ser oposição, como disse o próprio Bolsonaro. Quem for oposição ou vai para o exterior ou vai preso. Né? E se for para o exterior ou preso, ainda está vivo. O meu medo é que nem isso, né? Porque governos de cunho autoritário
liberam forças na sociedade, muitas vezes, nocivas. Milícias, grupos de ataque, né? Então nós precisamos estar atentos. Isso é o que está desenhado. Vai acontecer ou não vai acontecer? Depende da capacidade de resistência da sociedade. E o terceiro ponto desse processo, digamos, do resultado eleitoral que vem a partir do golpe de 2016, tem a ver com uma parcela do empresariado que assumiu essa pauta, né? Uma pauta que tem a ver com o desejo de acumulação cada vez maior de lucro, aumentando a exploração da classe trabalhadora, da sociedade, a extração maior de lucratividade contra, inclusive, direitos, e aí tem que sacar os direitos, tem que destruir direitos da classe trabalhadora para ficar a mão de obra cada vez mais barata, né? E que também ficou provado no processo eleitoral quando uma matéria de um jornal da grande imprensa denuncia que empresas gastaram milhões de reais para impulsionar notícias falsas, as chamadas fake news, para influir no processo eleitoral. E tudo isso tem como conclusão aquela atitude vergonhosa do Congresso Nacional quando fizeram impeachment da Dilma, e daí para frente foi só descer a ladeira. Nós vivemos um estado de exceção e, infelizmente, agora o processo eleitoral legitima um governo autoritário. Por isso é que eu digo, o ano que vem, esse ano que se inicia, será um ano de resistir, de defender a democracia, de defender o direito de ser oposição, de defender o direito das pessoas, ser contra o racismo, ser contra o machismo, ser contra a homofobia, defender a liberdade, defender os direitos humanos, que este ano completaram 70 anos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É verdade. E Feijó, os movimentos sociais, você acha que eles vão sofrer bastante nesse novo governo? Vão. Se nós olharmos, uma parte será feita através da tentativa de criminalização, essa tentativa MST, Movimento Moradia, né? Não, essa tentativa de endurecer a lei de combate ao terrorismo, que é uma bobagem que infelizmente foi feita no governo da presidenta Dilma, como, sei lá, qual foi uma forma talvez de prever um possível eventual Mas um país ataque, que nunca teve problema de atentado terrorista, nunca teve na rota do terrorismo, sempre foi um país que se relacionou bem com o mundo inteiro, independente de qual país, não é? De repente fazer uma coisa dessa, e agora essa lei eles fazem uma tentativa de endurecimento para permitir a criminalização dos movimentos sociais, sem contar a história da liberação de armas. Liberação de arma para quem? Para quem pode comprar. E para quem pode usar essas armas, muitas vezes, para reprimir aqueles que lutam por direitos sociais. Então, será um tempo de muita batalha, muita resistência, muita luta, para impedir que se destruam definitivamente os direitos dos trabalhadores, para impedir que se destruam os sindicatos, para impedir que se destruam os movimentos sociais, para impedir que se criminalize a ação e o direito de ser oposição, para impedir aqueles que não aceitam os diferentes, os que sejam negros, os que sejam amarelos, os que sejam índios, os que sejam homossexuais, os que sejam do partido A, do partido B, do partido C, não importa. Liberdade de pensamento político, liberdade de opção de vida, o direito de ser quem a pessoa quiser ser, de pensar o que ela puder pensar e de respeitar o outro e conviver em sociedade de forma que as pessoas se respeitem. Isso é civilização. Isso é o que diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É isso que nós queremos. Feijó, obrigado por você ter vindo aqui. Desejo a você um feliz 2019, viu? Espero que seja um ano muito bom, muito próspero e um ano com mais justiça. Para todos nós... Que a gente não volte no tempo. Para todos nós, que ao invés de ir para a Idade Média, a gente vá para um futuro onde a gente possa construir uma utopia de uma sociedade civilizada, uma sociedade que se respeite, uma sociedade onde a riqueza seja distribuída e onde os direitos humanos sejam assegurados. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.